Fazer campanha eleitoral é um grande desafio. E os políticos que buscam um mandato conhecem bem essa empreitada. Será mesmo? Um livro que acaba de ser lançado aponta equívocos e mitos que podem derrotar uma candidatura. Miopia em marketing político, a arte de perder eleições, é um trabalho do sociólogo e professor João Márcio Leal, que há 20 anos se dedica ao assunto como acadêmico e consultor de campanhas. Isso mesmo? Isso aí. Tudo bem, João? Tudo tranquilo. João Márcio, quais são os ingredientes mais importantes para uma campanha eleitoral? Candidato. Em primeiro lugar, antes, durante, depois, candidato. A cultura nossa no Brasil é muito em cima disso, de candidatos, partidos, ideias. Isso vai a reboque. Infelizmente, ainda nós estamos longe de estar num nível mais racional de campanha, de discutir programa, viabilidade. O candidato, quando você diz que o candidato, é o perfil do candidato, se ele é uma figura convincente, carismática, se ele, enfim, se ele passa a confiança. O relacionamento, voto, é mais ou menos um relacionamento de casamento, de confiança. Então você precisa confiar naquela pessoa para votar. Ou alguém te avaliar. Ó, Vivi é uma boa candidata, vota nela. O João é um bom candidato, vota nele. Então, assim, isso gira muito em torno do candidato. E você vê que existe esse equívoco. Nós temos uma lei onde você tem um quociente eleitoral. Por quê? As ideias que o PMDB tem, as ideias que o PT, as ideias que o PSDB... Então, os candidatos desses partidos juntos formam uma parte. Partido vem de parte. Então, quando você tem um quociente, você tem que esse grupo teve tantos votos, então ele vai ter 2 cadeiras, 3 cadeiras. E o que acontece? Qual que é a diferença hoje entre PR, PRP, PR do B, e vai por aí. O povo, 23 partidos registrados no Supremo, ninguém sabe diferente, e ainda precisa de quociente. Então, você precisa juntar N partidos para fazer 1, 2, 3 candidatos. Então, você vê que esse é um problema sério que nós temos com a legislação e que, infelizmente, não vejo, no curto prazo, menor chance de mudar. Dificilmente. Tem a ver com reforma política e coisa e tal, né? Sim. Agora, você fala no seu livro, presta o livro, deixa eu mostrar o livro aqui, nós falamos e não mostramos, miopia em marketing político. Você fala em 3 mitos em campanha, né? O do marketing eleitoral, o do dinheiro e o do cabo eleitoral. Por que são mitos? É interessante a gente notar o seguinte, o Brasil, desde 1500, ele começou em capitanias hereditárias. Tinha lá o capitão, o dono daquilo. Depois reduziu para o Estado. Depois reduziu para a região. Depois o coronel da região passou a ser um coronel mais local. Hoje já está em bairro, líder de bairro. Então, o que acontece é que, às vezes, por exemplo, as pessoas acreditam, por exemplo, no mito do coronel, do cabo eleitoral. Hoje, com as mídias de massa, com acesso à informação, esse líder comunitário está ficando cada vez mais, daqui a pouco, o líder do condomínio A, de capitania hereditária, né? Os coronéis vão reduzindo o poder. E eu não sei se é por questão de sobrevivência, a pessoa acreditar que alguém vai dar 500 mil votos nele. Então, a questão não é que o cabo eleitoral não seja útil, é que cada vez ele tem menos capacidade de influência, é menor, é mais reduzido. Cada vez menor, exatamente. Mas isso pode ser tão generalizado, esse conceito tão generalizado? Nós temos campanhas nas capitais que costumam ser muito diferentes das campanhas do interior. Terra de ninguém. Não é? Isso vale tanto para a capital quanto para o interior? Você tem uma ideia interessante? Esse conceito? Vale. O interior, o mais distante que ele seja hoje... As relações não são mais próximas, mais no tete-a-tete, mais pessoais? Mas o que acontece hoje em dia? Mesmo no interior, no interiorzão, onde você tem a escolaridade tem aumentado, né? Então, o que acontece? As pessoas já conseguem ver o candidato não só como aquele que às vezes recebe a cesta e não vota. Recebe um favor e não vota. Então, assim,
Os políticos eles já sentiram isso. E essa lei que foi aprovada, porque já sabem que da coisa não estava funcionando, não estava dando retorno. Porque eu pegava de você, pegava dele, ou seja, eu vendia para todo mundo. Existe o líder religioso, o líder comunitário, o líder empresarial. Dá voto? Dá. Mas o poder dele está sendo cada vez mais reduzido, transferido para mídias de massa, ou qualquer que seja ela, né, e centralizada sempre no candidato. Agora, isso vale mais quando se fala numa campanha para a prefeitura ou isso vale para qualquer tipo de campanha? Por exemplo, a campanha que os deputados fazem, que o governo do estado faz, considera que os principais cabos eleitorais são os prefeitos, não é? Em cada cidade, em cada região e tal. Certeza. Os prefeitos também estão perdendo esse tipo de influência? O que acontece? Uma coisa é você pedir voto para você, outra coisa é você pedir voto para um terceiro. Esse terceiro pode ser vereador, deputado, senador, governador. No meu caso aqui, BH, na última eleição, onde você tinha o prefeito e o governador juntos, apoiando o candidato, né, contra um que ninguém punha fé nem no partido dele, né, o Leonardo, e foi uma surpresa geral, né, porque de repente você tem um governador super avaliado, um prefeito com avaliação muito boa também, e entre aspas deu zebra. O que aconteceu? Com todo o poder das duas máquinas, você vê que o candidato ainda conseguiu falar diretamente. O cabo eleitoral de luxo, o governador e o prefeito... Nossa, você põe luxo nisso, né? Seria essa ideia, mas por outro lado também um instrumento que foi muito usado na época pela campanha, inclusive do próprio Márcio Lacerda, para derrotar o Leonardo Quintão, foi um vídeo, né, em que o Leonardo Quintão aparecia numa situação um pouco agressiva que fugia enfim, ao comportamento que ele vendia ali no programa de TV. Não é? Então, existem variáveis assim, né? Eu acho que o Leonardo perdeu a eleição aí. Porque se ele vai para a televisão e diz que ele disse mesmo, se ele vai para a televisão e fala, falei mesmo em chutar a bunda desse pessoal corrupto e tarará, e se ele fala assim, onde é que está o senhor Patrus Ananias que não está aqui com esse pessoal, que é um homem de bem? Se ele dá essa resposta, era outra resposta. O eleitor está mudando também, junto com essa... E o Leonardo não foi o único. Nós temos um caso, voltando mais para trás, do Ciro Gomes, que o Datafolha dava ele em primeiro lugar contra o Lula e pergunta para ele qual era o papel da mulher dele na campanha. E aí ele, muito brincador, muito brincalhão e tal, falava, na cama. Afundou, você via no semblante dele. Então aí o pessoal aproveita, colocar adesivo. Na minha bunda ninguém chuta, política não é brincadeira, é coisa séria. Então assim, isso aí, respostas mal dadas. Nós tivemos um caso recente, nesse último seminário que eu participei. Mas nisso, só uma pergunta. Nisso o eleitor é diferente do que era ou ele está mais atento, mais sujeito a mudanças, assim, a mudar muito em relação ao candidato, mudar de ideia em relação ao candidato? Eu tenho um trabalho de 2002, se não me engano, na PUC, Comportamento Eleitoral das Classes C e D. Você nota isso das classes C e D, que teoricamente são pessoas de nível escolaridade baixa. E a grande maioria? Na época era 75%, acredito que hoje deve estar em 70%. Até a própria classe C foi dividida nos critérios socioeconômicos em C1 e C2, porque com o desenvolvimento do Brasil, né? Você vê que hoje uma empregada doméstica hoje no Brasil já dificuldade de achar. Então o eleitor mudou, está mudando, vai continuar a mudar. Candidato, prefeito, deputado, não interessa. Que ele não perceber isso, ele vai perder o mandato. E aí eu falo do outro mito, que é o mito do dinheiro. Porque eu acho que... O que é o dinheiro? O mito do dinheiro. O Nós porrete. estamos aqui fugindo, eu estou fugindo. O porrete. O cara mas esse cara tem grana. Quando eu converso com alguém que perdeu a eleição, eu falo assim, mas na última eleição, fulano de tal gastou 1 milhão, 2 milhões, sei lá quantos milhões. O que ninguém fala é a quantidade de candidatos que perde a eleição gastando 1 trilhão. Ele só fala, talvez para justificar a derrota dele. Porque fala, dinheiro, se fosse reduzir a eleição a dinheiro, é só saber que pegar
a declaração de imposto de renda, fala, isso aqui está eleito, isso aqui está eleito, isso aqui está eleito. Os pobres, sem chance. Mas o dinheiro, digamos que ajuda muito. Ajuda. Né? Mas Ele mais do que isso, a impressão que se tem é que primeiro, para qualquer campanha, se discute de onde nós vamos tirar dinheiro para fazer campanha. Porque tudo depende de dinheiro. Você precisa pagar as pessoas, não é? Você tem que montar uma equipe, produzir para televisão custa caríssimo. O carro não anda sem gasolina. Não anda sem gasolina. Você tem que... tem os cabos eleitorais que são profissionais e que vão, enfim, fazer campanha para o candidato. Tudo isso é muito caro. Então, é uma premissa básica, não? Mas, sim, não é que o dinheiro, assim, acabou o dinheiro, vamos agora, eleição, assim, não é isso. Quer dizer, um candidato, na faculdade mesmo, eu citei o Pinduca uma vez, 2 vezes, 3 vezes, que era uma pessoa que tinha um trabalho social grande e podia gastar uma merreca que estava eleito. Só colocar meu cartaz e o número dele. Outras pessoas já precisam comprar gente e a palavra é comprar mesmo, de Extrema até Manga, de Nanuque até Carneirinho. É líder comunitário, a gente conhece esse esquema, como é que é. Por quê? Não tem o capital pessoal do nome em si. Então, se meu nome é bom, eu vou gastar uma mixaria. Tem que gastar, claro. Não tem como não gastar. Agora, se eu estou ali e quero ir na base do porrete, esse é o mito que o candidato que acha que... Dinheiro não é tudo. Mas não é, ainda mais em campanha. Ele ajuda, mas... E nome? Tem muita gente que gasta um dinheirão e perde. A maioria que gasta, perde. Porque você vai eleger 1 em 3, 1 em 2, 1 em 4. Então, assim, isso ninguém fica sabendo. Por quê? Primeiro, eu não vou chegar na frente da Câmara e dizer, gastei 3 milhões e joguei fora por causa... É óbvio que ninguém vai confessar uma bobagem dessa. Até porque ele registrou que gastou 100 mil, 200 mil. Né? Agora, o outro mito é o do marketing eleitoral. Esse, então, é bravo. As pessoas acham que o marqueteiro, qualquer figura... Primeiro, é um problema de miopia de achar que marketing é propaganda. E não tem nada a ver. Marketing é propaganda, marketing é vendas, marketing é distribuição, marketing é treinamento, qualidade, marketing é desenvolvimento. Então, a propaganda é uma das pernas desse polvo chamado marketing. Na década de 70, empresa que tinha um marketing agressivo era empresa que dava muito desconto, tinha vendedores que te pegavam na porta, o telemarketing, que na verdade era televendas, né, te ligando, te oferecendo. Então, naquela época... Esse era, a empresa de marketing era vendas. Com o fortalecimento da televisão, o marketing passou a ser sinônimo de propaganda. Então, assim, propaganda é divulgação. Marketing envolve uma série de coisas. Por exemplo, eu tenho uma amiga minha, que foi vereadora em Belo Horizonte, que em 1996... o prefeito de BH, se não me engano, era o Patrus, deve ter feito uma pesquisa na região dela, uma mulher que tinha uma creche na casa dela, porque ela falou, quando eu aposentar, eu vou fazer isso na minha casa, porque eu sofri demais para criar meus filhos, não tinha onde pôr. E todo mundo no bairro adorava ela. E eles descobriram isso através de pesquisa, foram lá pegar, levar, filha, isso é marketing. Descobre, traz para o seu preparar grupo. os candidatos, o partido fazer um trabalho de treinamento, de preparação dos candidatos, isso é estratégia de marketing. Isso é marketing. E porque, na verdade, eles acham que o marqueteiro é um cara que vai passar na cidade com um helicóptero, soltando um pozinho, todo mundo vai, puxa, vote, hein, fulano. Parece que nem tem oposição. Pois né? é. Agora, e as pesquisas eleitorais? Que importância tem as pesquisas nesse processo? Olha, ela é a base, eu diria que ela é o início e o fim de qualquer programa de marketing político ou marketing empresarial. Por quê? Quando você fala em análise, em planejamento, implementar programas e controlar, analisar e controlar, você faz com pesquisa. Né? Então, assim, as pesquisas já atingiram um nível de qualidade no Brasil muito alto. Nós temos uma associação boa em relação a isso. Os níveis dos profissionais são de ótima qualidade. E pesquisa é igual construir um prédio. Não importa se vai construir em Porto Alegre, no Rio, em Manaus. O cálculo é o mesmo.
Então, os cálculos estatísticos para pesquisa quantitativa, vamos falar de pesquisa, geralmente a gente está falando de pesquisa quantitativa, é o mesmo. O que vai variar é um pouco a experiência intelectual, experiência de cancha mesmo, de quem está montando aquele questionário. Sem isso, é voo cego. As mudanças, as variações de metodologia não têm muita importância? Não, praticamente, nem existe variação de metodologia. Pesquisa política quantitativa, ela chama pesquisa estratificada proporcional. O que é isso? Eu pego o site do TSE e vejo quantos homens, quantas mulheres tem na cidade. Faixa etária, 16 a 17, 18 a 24, vou fazendo as faixas etárias. Então, se tem 1% aqui, eu tenho que entrevistar 1%. Se 18 a 24 é 11%, eu tenho que entrevistar 11%. Barreiro tem quantos por cento de eleitores? Venda Nova tem quantos por cento? Então, assim, não tem mistério fazer Então, quem pesquisa. trabalha com a pesquisa tem que saber fazer a pergunta certa, é isso? Isso. Porque o que acontece? Senão você vai ter a resposta errada. E a pesquisa, então, seria, pelo que você está dizendo, um ponto de partida, um pontapé inicial para uma boa estratégia de Com marketing certeza. político-eleitoral. Inclusive, assim, o marketing político, ele é uma coisa ampla. E ele está... O marketing político começa dia 1º de janeiro de 2013. O marketing eleitoral vai começar agora. O marketing eleitoral ele é muito mais estreito, ele está muito mais relacionado a uma data específica, a técnicas específicas, entrevista, como é que você vai se comportar, você vai se sentar, você vai... Né, esses detalhes, que na minha opinião também, isso é um marketing da década de 80, nós já evoluímos um pouco mais, que gravata, que a cor. Hoje as pessoas já não estão prestando atenção a esses detalhes, que antigamente, a roupa, a cor, hoje assim... Fizemos para casa? O que as pessoas estão prestando mais atenção? Pois é, quem é você? Nesse trabalho que eu tenho na PUC, comportamento eleitoral, as duas coisas mais importantes. Primeiro, a história do candidato. Quem que é você? Eu te conheço. E segundo, o contato pessoal. Mas isso é o desejável do eleitor, não é? Isso realmente está acontecendo? Tem uma tendência acontece nesse sentido? Nas eleições municipais, para prefeito, sim, porque ele é uma figura única. Para deputado, isso já dispersa. Tem candidato, não, vota no meu aqui, que é gente boa. Então existe uma diferença. Existe. O livro, inclusive, fala para o executivo municipal. Porque tanto o legislativo tem a sua especificidade, que é um pouco diferente, né? Porque o pessoal, assim, as pesquisas que a gente tem feito aí no longo desses 20 e tantos anos aí, fala assim, 80% não votaria se o voto fosse facultativo. Isso seria uma outra... Os cientistas políticos costumam fazer uma análise diferente disso. Eles costumam dizer que o brasileiro gosta de votar. Eu não sei o que pescar. Se eu pudesse ir para a praia e não tivesse problema com CPF, com multa, sobrava... Aí era outro marketing. Porque a discussão que vem durante os anos é o seguinte, o voto não pode ser facultativo, porque a esquerda vai mobilizar, a esquerda só vai votar gente da esquerda, e tarará, tarará. Aí depois, não, o voto não pode ser facultativo, porque a direita vai levar o pessoal para votar, eles têm poder de dinheiro para convencer. E o mais importante é, votar é uma obrigação ou é um direito? Se for direito, eu posso exercer ou não. Então, assim, nunca se discutiu, não há interesse em discutir se votar é um direito, é uma obrigação. Hoje não é um direito. Você fica vendendo essas campanhas que a gente vê, tá? Você começa para boi dormir. Votar é obrigação. Não vota não para você ver o que acontece com você. O tanto de problema que você tem na sua vida pessoal. Então, assim, se te mudasse, aí nós vamos viajar aqui no né? Se mudasse isso, era outra... Primeiro, tem que te chamar para votar. O eleitor, você está dizendo que o eleitor agora está mais atento no histórico, né? Mais atento em olhar, especialmente no caso do executivo municipal, do prefeito e tal. Isso tem a ver com treinar o voto? Isso tem a ver com o ambiente da cidade, da sua cidade, onde, enfim, é mais a sua casa, né? Você pensa no gestor da sua casa. Aí nós vamos ter diferenças entre classes
socioeconômicas vão pensar um pouquinho diferente, mas basicamente o que eles estão querendo é um bom administrador. Quando você faz a pergunta simplesmente assim, qual a principal qualidade que o próximo prefeito deveria ter? 80% das perguntas vão se resumir entre honesto e trabalhador. Respostas. As respostas, desculpa. Honesto e trabalhador. Como se ser honesto e trabalhador fosse alguma virtude. Aí você pergunta assim, além de honesto e trabalhador, porque ninguém vai dizer que é ladrão e preguiçoso, né? Além de honesto e trabalhador, qual a principal qualidade que o próximo prefeito deve ter? Aí, competente, e taraná. E é a mesma coisa. Uma vez eu assisti uma palestra lá em Washington, eu nem assisti essa palestra não, porque assim, é uma pesquisa que foi feita, o que os eleitores americanos esperam do prefeito. Eu falei, lá, levar para minhas cidadezinhas lá de Minas Gerais, no interior, isso aí não vai. Mas já estou aqui mesmo, deixa eu ficar aqui, continuar. Ué, sabe o que eles querem? Que o cara resolva o problema do dia a dia. É a mesma coisa, eu fiquei ouvindo o cara falar, o professor, o consultor, não lembro quem que era. Eu falei, mas é a mesma, parecia que ele estava falando para o Brasil. João Márcio, só para a gente encerrar, se você tivesse que dar um conselho para um candidato que está buscando aí a eleição, a reeleição, nessas disputas municipais que vem aí, o que você diria? Aproveita a oportunidade. Se você vê, você tem que ter pesquisa. Você sabe, você vê que não vai dar para ganhar, porque às vezes o prefeito está fazendo um trabalho bom, ou muito bom. Então a gente tem que ter consciência. E eu falo com o candidato, falo, olha, aproveita a oportunidade para aumentar o seu capital político. Então aproveita, você vai ter mídia disponível, você vai ter comício, você Fazer vai ter campanha é sempre um bom negócio nesse sentido? mas no sentido assim, tem hora que não dá, não adianta, é miopia. De se expor, de se mostrar, de... Como uma pessoa assim, que é democrática, que vai respeitar o resultado do... E isso tem um valor tremendo. Você puxa, a pessoa perdeu, mas é uma pessoa que está aí no dia a dia dele, pós-eleição, que o povo cutua. O que você está achando do prefeito? Às vezes o cara está e fala, olha, essa é a dificuldade dele. Então, ser ponderado. Eu acho que um caminho, principalmente para Minas, sabe, não ficar jogando pedra, porque o povo fala assim, tá vendo, político é assim, sabia que é, né, cutucando. Então, o meu conselho número 1 é aproveita a eleição, aumente o seu capital. É isso que eu falo no livro. O que é ganhar a eleição? Em vez de você começar com 2% e terminar com 10%, você não ganhou. Pô, você ganhou sim, você saiu de 2 para 10 em 3 meses. Isso é um fato, no mercado isso é quase impossível. Você lançar um produto, que não seja um produto novo, e alcançar 5 vezes mais. Então, faça uma campanha limpa, propositiva, ganhe votos das pessoas. Fala, você votar, tudo bem, né? Na próxima eleição, você terminou com 10, a próxima você começa com 15, e não com 2. João Márcio, muitíssimo obrigada pela presença aqui. Eu conversei com o João Márcio Leal, ele é sociólogo, mestre em marketing, especialista em pesquisa e opinião e acabou de lançar esse livro Miopia em Marketing Político, a arte de perder eleições. Nossa conversa aqui foi justamente sobre os erros, os equívocos que podem ser cometidos por um partido, por um candidato, nas estratégias que vai adotar para uma campanha eleitoral. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.